Olá, como eu prometi no vídeo anterior, nós vamos continuar tratando sobre o campo evangélico brasileiro, hoje tratando desse campo plural que são os evangélicos no Brasil. E sempre lembrando que nós estamos fazendo isso para tentar desmistificar aquela ideia de que o campo brasileiro é um só e que todas as notícias que correm nas redes sociais tentam passar uma representação de um mundo evangélico somente conservador e moralista. Então, hoje nós vamos tratar desse campo evangélico, que ele é denso, ele é plural, né? Na concepção do Pierre Bourdieu, do sociólogo Pierre Bourdieu, todo o campo religioso ele é marcado por tensões internas e tensões externas. Tensões internas entre os próprios grupos e tensões externas em relação aos grupos rivais, concorrentes, vamos dizer assim. Então, nós vamos hoje aqui falar sobre algumas divisões que existem dentro do campo evangélico e tratar de apenas uma. As outras eu vou deixar para abordagens futuras. Por que eu sempre falo que o mundo evangélico ele é plural? Porque essa pluralidade, essa diversidade é uma marca do protestantismo, né? Que depois deságua numa série de campos evangélicos no Brasil e no mundo. Uma dessas marcas dessa liberdade, dessa diversidade, vamos dizer assim, no campo evangélico, é a liberdade. E a liberdade esteve no cerne da reforma protestante do século XVI. Martinho Lutero, quando ele publica as 95 teses tão conhecidas, ele está, na verdade, declarando ao mundo que a fé cristã podia ser diferente. Tá? Então, o princípio da liberdade ele está na base, vamos dizer assim, da própria concepção evangélica e protestante. Uma outra questão que é importante destacar no mundo evangélico é a questão da liberdade de culto ou a liberdade de você constituir igrejas a partir de uma mesma concepção. Quando os protestantes, quando grupos de protestantes saíram da Europa no século XVII rumo aos Estados Unidos, muitos estavam decepcionados dentro do próprio protestantismo. Eles estavam decepcionados com a opressão que grupos evangélicos dentro do anglicanismo, dentro do calvinismo, estavam sofrendo imposições, principalmente no anglicanismo, que tinha se tornado a religião oficial do Estado, do governo inglês, ele restringia essa liberdade. Então, esses colonos chegam nos Estados Unidos e uma das bases que eles adotaram, um princípio básico que eles adotaram foi o princípio da denominação. Ou seja, as pessoas poderiam constituir quantas denominações quisessem para preservar a sua liberdade religiosa. Tá? Mantivesse os princípios básicos do protestantismo, que é a salvação pela graça, a salvação pela fé, o sacerdócio universal, tá? Princípios caros ao protestantismo, mas a pessoa podia se associar a quantas igrejas fossem necessárias para manter essa liberdade de culto.
tá? E é esse protestantismo de denominação que vai chegar no Brasil no século XIX. E ele vai chegar aqui no século XIX. Então, o protestantismo brasileiro, de forma permanente, ele vai se instalar aqui a partir das primeiras décadas do século XIX. Ora, se vocês me perguntarem, mas na colônia não existia culto protestante? Existia, sim, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Houve tentativas de implantação do protestantismo, mas essas tentativas não vingaram. Elas foram efêmeras, grupos religiosos protestantes ou evangélicos tentaram, né, se fixar aqui, mas não tiveram êxito e logo tiveram que desistir. Mas no século XIX, então, grupos evangélicos vão, então, se fixar de forma permanente aqui. Então, o primeiro grupo protestante, desse campo protestante que chega aqui, são os grupos chamados tradicionais. Depois vai ter o campo pentecostal e o campo neopentecostal, mas desses dois campos eu vou falar numa outra oportunidade. Então, o primeiro grupo de evangélicos que se fixam de forma permanente no Brasil são os tradicionais. Esse campo, ele tem tradicionalmente a sociologia, a história da educação, costuma dividir esse campo em dois. O campo evangélico ou protestante de imigração e o campo evangélico ou protestante de missão. Por que um foi chamado evangélico de imigração? São as igrejas anglicanas e luteranas que foram organizadas no Brasil entre até 1810, 1820, foram igrejas que foram implantadas no Brasil para acompanhamento dos migrantes ou ingleses ou alemães. Mas, geralmente, essas igrejas não tinham a intenção de fazer conversão entre a população brasileira. Eles tinham muito mais a preocupação de dar assistência religiosa aos colonos ingleses ou aos imigrantes ingleses e alemães que chegavam ao Brasil. Portanto, eles são chamados, né, nesse esquema, eles são chamados de evangelismo, de imigração. E depois eles se tornaram também religiões proselitistas, de conversão, mas nesse momento eles eram apenas de imigração. A partir de 1850, começam a chegar no Brasil e a implantar igrejas no Brasil, as igrejas de missão. Por que de missão? Porque eram geralmente igrejas que eram organizadas muito pelos esforços de missionários e missionárias que vinham ou da Europa ou dos Estados Unidos, a mando de grandes associações missionárias. Tá? Então, eles chegavam aqui e implantavam suas igrejas, e já num trabalho bastante forte de conversão de pessoas, de todo tipo de pessoas. Não precisavam ser só os imigrantes norte-americanos, ou escoceses, ou ingleses, mas o seu proselitismo alcançava todas as populações brasileiras. E eu tenho que lembrar também, rapidamente aqui, que esse trabalho de proselitista ele foi muito facilitado, né, e foi facilitado pelas leis mais brandas
no Império a partir de 1850, 1860, coisa que não acontecia lá no início do século. Então, essas igrejas de missão, elas são, podem ser, entre elas estão a igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja metodista e a igreja batista, para ficar somente em algumas, tá? Então, essas igrejas se expandiram no Brasil, juntamente, e um dos canais que ela encontrou para se expandir no Brasil foi a criação de escolas. Muitas dessas igrejas, junto com a organização de igreja, principalmente nos grandes centros, junto com a organização da igreja, elas organizavam também escolas primárias, escolas secundárias, escolas essas que mais tarde vão se transformar em grandes universidades. Como exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Universidade Metodista de Piracicaba, universidades luteranas, faculdades batistas, tá? Então, a organização de escola fazia parte desse projeto de expansão desses evangélicos no Brasil. Uma outra coisa que tem que ser lembrado, algo que tem que ser lembrado, que dentro dessas igrejas formam novas igrejas. Só para ter dois exemplos clássicos. O presbiterianismo no Brasil, ele não é composto só de uma igreja. Ele é composto da Igreja Presbiteriana do Brasil, pela Igreja Presbiteriana Independente e pela Igreja Presbiteriana Unida. A Igreja Metodista também é outro exemplo. Ela não é composta só de uma igreja, mas da Igreja Metodista no Brasil, da Igreja Metodista Renovada, da Igreja Metodista Wesleyana, da Igreja Metodista Livre, tá bem? Então, elas vão se dividindo em vários campos. Uma questão que deve ser lembrado também é que essas igrejas, elas tendem a ser igrejas de um culto mais racional. Por isso também são chamados de tradicionais. Preserva-se as tradições da Reforma Protestante. Por isso são chamados de tradicionais. Mas nem sempre isso ocorre. Muitas dessas igrejas, elas têm em seus meios grupos carismáticos, carismáticos renovados, grupos que adotam o falar em língua estranha, grupos que trabalham com a cura, tá? Existem grupos que são mais progressistas, que se envolvem mais com políticas de sindicatos, políticas de defesa das minorias. Existem grupos mais fundamentalistas. Então, não é um campo assim também coeso, como não é, nenhum grupo religioso é muito coeso. Então, hoje nós vamos falar apenas desse grupo. Nos vídeos que vêm eu vou falar um pouco sobre o campo pentecostal. Mas é sempre bom lembrar que nós estamos aqui tratando quando falamos em mundo evangélico, estamos falando de diversidade, estamos falando de pluralidade. Quando alguém for falar, tal momento político é culpa da igreja, do envolvimento da igreja. Qual igreja? Uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal? Dentro dessa igreja tradicional, quais grupos? Dentro dessa igreja pentecostal, quais grupos? Tem que ter esse cuidado para não correr o risco de generalização. Se nós somos tão cuidadosos assim em tratar de assuntos polêmicos, nós também temos que ter cuidado em tratar esse mundo evangélico, porque eles não são um único grupo, e ele não pode ser representado por nenhum grupo. Por hoje é só, e aguardem novos vídeos. Tudo de bom, fiquem em paz, até mais.